Creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Nada temer. Coloque a mão sobre o seu coração. Nada temer. Tudo é possível. Somente crer. Querido Deus e Pai, como é amável ouvir o toque deste hino, Senhor. Isso nos dá coragem, isso nos dá força, nos dá ânimo, isso nos faz confiar e crer em Ti, Pai, que Tu tens nos trazido até aqui, Senhor. É a Tua força, a Tua capacidade que tem sido conosco, Pai, ao longo dos anos, ao longo dos dias, e tem nos trazido até este momento, tão perto do arrebatamento, Senhor. Esforça a nossa coragem, Pai. Esforça a coragem de cada um de nós. Meu Deus, eu quero ouvir a Tua voz, Pai, amável e doce nesta noite, falando comigo e com os meus irmãos. Que todos os meus pensamentos e intenções saiam de cena neste momento, e que o Teu grande Espírito Santo possa ministrar, ó Deus, porque Tu conheces como cada mamãe chegou aqui, como cada papai chegou aqui. Tu conheces como cada jovem entrou aqui, cada criança, Senhor. Nossos anciões, ó Deus, o Senhor sabe as necessidades. E por isso, nesse momento, nos entregamos todos em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que Deus continue conosco nesta noite. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 19. Que Deus nos ajude. Eu estou com vontade de cantar um hino. Será que é possível ainda depois que nós lermos a Bíblia? Atos, capítulo 19. No primeiro versículo, diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Amém. Podemos assentar, irmãos? Eu canto se vocês me ajudarem. Vocês podem me ajudar a cantar um hino? Vamos cantar Dó maior. De repente as coisas ficaram difíceis demais. Vamos tentar cantar este hino. De repente as coisas ficaram difíceis demais. O sorriso que havia por dentro, vamos lá? Ninguém viu brotar.
Está difícil manter o seu barco entre os vendavais. As palavras estão sufocadas, você só faz chorar. E chorar é a forma mais fácil de falar com Deus. Aparentemente você vê fracasso no caminho seus, mas é apenas aparência. Deus está agindo aí. A tribulação produz a paciência, você ainda vai sorrir. Por quê? Aonde termina o seu limite, começa o agir de Deus. Você diz que a saída não existe, Ele diz: aqui estou eu. Quando a solução humana vai embora e o impossível vem, se não tem a porta, Ele abre a janela. É no impossível que Ele se revela, pois a solução para tudo Ele tem. Você crê que Ele tem a solução para tudo? Quem crê aí comigo aqui nesta noite? Quantos crê comigo aqui nesta noite que Ele tem a solução para tudo? E chorar é a forma mais fácil de quê? De falar com Deus. Aparentemente você vê fracasso no caminho seu, mas é apenas aparência. Deus está agindo aí. A tribulação produz a paciência, você ainda vai sorrir. Vamos lá, bem forte. Aonde termina o seu limite, começa o agir de Deus. Você diz que a saída não existe, Ele diz: aqui estou eu. Quando a solução humana vai embora e o impossível vem, se não tem a porta, Ele abre a janela. É no impossível que Ele se revela, pois a solução para tudo Ele tem. Amém? Louvado seja Deus, né? Você ama servir a Deus, irmão? Quem ama ser cristão aí? Levanta a mão, vamos ver. Não, mas de coração mesmo, quem é feliz de ser cristão aí? Quem gostaria de ficar de pé e dizer: eu sou um cristão? Vamos lá. Eu sou um cristão. Aleluia. Diga para o irmão do lado: eu sou um cristão. Eu tenho Jesus no meu coração. Diz assim: ó, Jesus mora aqui dentro, né? Mora aí dentro, irmão Felipe? Mora aí dentro, irmã Márcia? Coisa boa. Pode se assentar, irmãos. Coisa boa é ser um cristão, né? É o povo mais feliz da terra. Dá vontade de fazer um culto de louvor, né? Esta gente chamada crente, né? Mas, amados irmãos, eu quero dar um título à nossa mensagem nesta noite, desta forma, como veio esta madrugada ao meu coração: recebestes vós já
o Espírito Santo? Uma pergunta. Recebestes vós já o Espírito Santo? Eu quero começar, irmão, e eu quero conversar aquilo que o Espírito Santo realmente colocou no meu coração. Quando nós fomos chamados para este evangelho, para esta caminhada, eu, você, nós viemos sobre uma base de recebermos o Espírito Santo. Você crê nisto? Quem crê nisto aí de coração? Qual é o teu propósito? Qual é o meu propósito? Qual é o nosso objetivo diariamente? Qual é o nosso objetivo em vir à casa de Deus aos finais de semana, às quartas-feiras? O nosso objetivo é recebermos o Espírito Santo. Esse é o nosso objetivo. E eu quero ler na mensagem A Era da Igreja de Esmirna, alguns parágrafos, e eu quero ir meditando com vocês e que esta mensagem possa produzir um profundo desejo de você continuar buscando o Espírito Santo. Agora, mensagem A Era da Igreja de Esmirna, na página 122. Agora, eu compreendo que vai ser confuso por um momento aqui, porquanto a maioria das pessoas sabe que fui ordenado um pregador batista e tenho constantemente declarado que os batistas têm errado ao dizerem que você recebe o Espírito Santo quando crê. Então, o irmão Brana, ele vai corrigir a tradução da Bíblia de que nós lemos no verso 2 do Atos 19, que Paulo pergunta: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Quando crestes? E o irmão Brana vai corrigir esta expressão, mostrando no original que isto quer dizer desde que você creu. Então você não recebe o Espírito Santo quando crê, você não recebe o Espírito Santo quando é batizado, mas estas coisas são os primeiros passos de um processo na sua vida e na minha vida. Processo pelo qual nós vamos ser ensinados pelo Espírito, que às vezes nós paramos de caminhar por este processo, e quando nós paramos de caminhar por esse processo, amados, a nossa vida, minha vida, tua vida se torna sem propósito. E uma vida sem propósito é uma vida pela qual não se tem pelo que lutar, pelo que batalhar. Então veja, recebeste o Espírito Santo quando crê, porque não é assim. Você o recebe depois que crê. Amém? Atos 19, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo, quando, na versão original, quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E eu quero fazer uma pergunta: você já ouviu que há um Espírito Santo para você? Quantos já ouviram que há um Espírito Santo? Há um Espírito Santo para nós, há um Espírito Santo para você. Amém? Você crê que o Espírito Santo é teu? Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após dele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Aí está, Paulo perguntou: recebestes depois que, e não quando
crestes. Agora, por que será, irmãos, que João o Batista batizou apenas para o arrependimento? Porque você vai ver que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, João não podia batizar para perdão de pecado, porque o cordeiro ainda não havia sido morto. Por isso, João batizava na beira do Jordão apenas para o arrependimento, para que as pessoas se quebrantassem para receber a Cristo que estava vindo agora. E Cristo seria o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. Por isso foi necessário rebatizar estes irmãos de Atos 19, porque o batismo deles não estava completo. E aqui irmão, muitas vezes o discernimento, quando você vai falar para uma pessoa acerca do batismo verdadeiro, você nunca deve dizer que aquele batismo dela está errado. Quando você bater que o batismo dela está errado, a porta vai se fechar. Porque não está errado, está incompleto. Porque quando eles batizam em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, eles ainda estão devendo o que no batismo? O nome. Aleluia! Mas nós recebemos a revelação do nome do batismo. Você recebeu esta revelação? Então um dia um irmão olhou para mim e disse: você disse que o meu batismo está errado, irmão William? Eu disse: não, ele apenas está incompleto, mas há como você completar ele. Glória a Deus, aleluia, né? Você foi batizado em nome de Jesus? Quem é feliz aí por ser batizado em nome de Jesus, né? Graças a Deus. Se fosse preciso, nós era batizado todo dia, porque é o melhor nome que existe, né? Então o batismo de João era para o arrependimento, porque o sangue ainda não estava no propiciatório, o cordeiro não estava lá intercedendo pelos nossos pecados. Mas agora, quando o cordeiro morre, Cristo vai ao céu, o seu corpo fica no propiciatório, o sangue sobre o trono da misericórdia. Agora sim, este nome sendo invocado sobre mim e sobre você, nos dá o direito a sermos perdoados. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Senhor, cujo a vida coberta está. Pelo quê? Pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, e investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Ei, maravilha, né? Você está escondido nele? Quem está escondido nele aí? Então não há condenação mais para você. Não há mais pecado na tua ficha sendo acusado, porque a Bíblia diz que a cédula que era contra nós foi o quê? Rasgada e cravada na cruz do Calvário. Então toda a dívida nossa foi paga no Calvário. Aleluia! Glória a Deus! Toda a dívida foi paga e o recibo está na nossa mão, que é o Espírito Santo, né? Você tem o recibo aí que a tua dívida foi paga? É o Espírito Santo, né? Então nós vamos ver, amados irmãos, que o batismo, eu não sei o porquê que o Espírito Santo está me levando um pouco nesta linha aqui. O batismo não é um ritual religioso. Desculpa dizer isto, irmãos, mas de todo o meu coração, eu não consigo crer que o batismo é um ritual religioso. O batismo é algo grande, é algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo sagrado.
O batismo não é um ritual. Para tu vir para a minha igreja, tu tem que se batizar. Para tu ir para aquela igreja, tu tem que se batizar. Não, batismo não é isso. Batismo é receber a justificação de Cristo na nossa vida, irmão. Quando a tua dívida sai da tua conta e é acreditada na conta dele. Por isso que uma pessoa jamais deve descer às águas se realmente ela não se arrependeu, sentiu remorso dos seus pecados e creu que o sangue foi por ela, o Calvário foi por ela, então aquilo terá efeito diante de Deus. Porque diz o profeta, se a pessoa desce sem revelação às águas, ela vai sair dali só molhado. Não vai ter efeito, mas quando ela desce lá, com sentimento, com revelação, crendo que aquilo ali dará a ela o direito. Qual o direito? O direito que eu quero falar nesta noite, que é o meu direito, é o teu direito, que é receber a vida de Deus em você. O batismo, amados irmãos, é a porta de entrada para você receber o batismo do Espírito Santo. Uma pessoa que não é batizada, ou que ainda não recebeu a efetivação do batismo nela, ela ainda não é candidata ao Espírito Santo. Porque Pedro disse em Atos 2:38, que após o batismo, o que vem? A promessa do Espírito Santo. Então, quem aqui é batizado em nome de Jesus? Faz assim, eu sou batizado. Então você é candidato, diz o profeta, a receber o Espírito Santo na tua vida. Vamos continuar aqui, depois eu vou para Atos 2. Quando crestes, e há uma grande diferença aí, porque é depois que cremos que recebemos. Efésios 1:13 é uma exata repetição daquilo que aconteceu com Éfeso, de acordo com Atos 19. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, não quando crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Agora, aqui está o meu ponto de vista. Muitos de nossos modernistas e até nossos fundamentalistas, assim chamados, creem para a salvação num certo tempo específico, que em muitos casos é chamado tomando uma decisão. E isso tem sido chamado recebendo a Cristo ou nascendo de novo. Ora, receber a Cristo é receber o seu Espírito. Está fraco, amém, irmão? Receber a Cristo é receber o seu Espírito. Melhorou, vamos de novo. Receber a Cristo é receber o seu Espírito. Aleluia. Glória a Deus. É ser batizado com o Espírito Santo. Amém, diz o profeta. Estas pessoas creem, isto é maravilhoso, mas elas, agora veja aqui, aqui é onde eu quero começar a entrar, mas elas param aí. Olha só, você recebe o Espírito Santo depois que crê, depois que é batizado. Tem sido sempre assim e sempre será. A primeira palavra de instrução às pessoas foi dada por Pedro no Pentecostes, e ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Abre sua Bíblia em Atos 2 aí, irmão, 37. Sabe um perigo que nós corremos, amados irmãos, é nos acostumar com as Escrituras. Às vezes, de tanto que é falado, Atos 2:37, Atos 2:38, você acaba se acostumando com ela. Às vezes, de tanto que nós lemos na ceia, a Escritura da ceia, do lava-pés, você acaba decorando e se acostumando.
E parece que aquilo acaba perdendo o sabor. Mas esta Bíblia é aquele maná escondido, irmão, que não envelhece na panela dourada. Esta Bíblia não pode ficar comum para você. Esta Bíblia não pode ficar sem sabor para você. Ela tem que ser nova todos os dias. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Glórias a Deus. Agora, eu quero que você leia comigo, irmão. Mano, agora você vai ler diferente. Você vai tirar da sua mente essa leitura costumeira, saturada, de anos que você já ouviu ela. E nós vamos ler no Espírito agora o que Deus está dizendo para você e para mim aqui nessa Escritura. Atos 2:38 diz assim: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Aleluia. Alguém já se arrependeu aqui do velho homem? Quem já se arrependeu do velho homem aí? Quem já se arrependeu não tem prazer de contar do velho homem não, viu? Olha só, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Tem alguém batizado neste nome aí? Aleluia! Por que, irmão? Por que, Lucas, ser batizado? Porque quando este nome for invocado, será para perdão dos teus pecados. Meu Deus! E aí, e depois que eu me arrependo e sou batizado, e meus pecados são perdoados, o que vem? E recebereis. Aleluia! O que você é candidato a receber agora? O Espírito Santo de Deus. Aleluia! Por quê? Porque a promessa diz respeito a quem? A vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aleluia! Deus está chamando ainda, irmãos. Deus está chamando ainda. Deus está dizendo para os seus filhos, venham, e eles estão vindo, tomando posição e sendo selados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Sabe o que eu estava pensando, lendo essa escritura hoje, e analisando e olhando ela dizendo assim, ó, é respeito para vós. Viu, papai? O Espírito Santo é para você, papai. Aleluia, irmão. O Espírito Santo é para você, mamãe. O Espírito Santo é para nós, papai, mamãe, mas só para nós, dentro da nossa casa, não, irmão Lori, é para os nossos filhos também. O Espírito Santo é para nossas crianças, é para os nossos jovens, é para os nossos filhos também. Então nós temos que crer e ajudar a levar eles ao batismo do Espírito Santo. Agora, papai, mamãe, para você levar sua criança ao selo, você tem que ter o selo. Nenhum papai e nenhuma mamãe consegue conduzir o seu filho ao batismo do Espírito Santo se você primeiro não tiver. E aí você verá que aquele filho não terá desejo pelas coisas de Deus, desejo pelas coisas espirituais, porque nós falhamos em levar eles ao Espírito Santo. Por isso você, papai, tem que ter. Você, mamãe, tem que ter. Tem que ter. Para você poder pegar aquela criança, aquele jovem e guiar eles ao Espírito Santo. Nós vamos ver isso, nós vamos ser ensinados pelo Espírito Santo aqui nesta noite. Agora, vamos lá, vamos continuar aqui. Na página 125, antes de nós ir para a mensagem sobre o Espírito Santo. O que causou este mal entendido? Então o irmão Brana vem falando que as pessoas, elas se batizam, e logo que elas se batizam, então elas param na caminhada. Elas param de buscar. Basta alguns meses, alguns anos, elas perdem, irmão, o sentimento, o propósito, o sentido. E a vida então começa a se tornar apenas um atoleiro, né? Um marasmo, vamos dizer assim. Aí o profeta diz, o que é que causou este mal entendido? A resposta é experiência.
temos nos guiado pela experiência e não pela palavra. Oh Deus! Sabe o que o irmão Brana diz, irmão? Toda experiência tem que ser filtrada pela palavra. Todas as nossas experiências com Deus têm que ser julgadas pela palavra. Pela palavra. Um dia um homem chegou para o irmão Brana e disse: irmão Brana, eu senti um vento que veio e me arrepiou tudo as costas. O irmão Brana disse: é? O irmão Brana disse: eu quero saber primeiro, da onde veio esse vento? E que vida esse vento causou em você depois dessa experiência? Vocês estão entendendo, irmãos? Toda experiência com Deus, ela tem que vir pela maneira da palavra, e depois disso ela tem que produzir algo em nós. Ela tem que produzir uma mudança, uma transformação, ela tem que produzir frutos depois daquilo. Este é o espírito que o mensageiro mais combateu nas suas mensagens. Não é o avivamento, não é as emoções, eram vidas que tinham apenas reações na igreja, mas quando saía, era a mesma pessoa com os velhos hábitos. Não é isso que o profeta quis dizer quando ele dizia: pule da altura que você vive, cuide as experiências. Não, ele queria dizer para mim e para você que aquilo que nós recebemos aqui tem que acompanhar amanhã, tem que acompanhar a segunda, a terça, a quarta, tem que acompanhar os anos. É isto que ele estava dizendo. Que não adianta emoções só aqui, sentimentos só aqui, e ali fora, diz o profeta, a veia está grossa para discutir com o marido. Os olhos estão ligados para a cobiça. A boca está aberta para a mentira, para o engano. Não, irmãos amados. E é isto que nós vamos aprender, se Deus der graça para nós chegar lá. Então veja, aí começa a experiência daqui, experiência dali, senti isso, senti aquilo, sentimento disso, sentimento daquilo. E quando vê, a coisa está só movida por emoção, aquela vida. E não tem mais nada da palavra lá. Temos nos guiados pela experiência e não pela palavra. Fora com a experiência como norma de medir. Olha só. Há somente uma linha e um prumo. Somente uma vara de medir, e esta é a palavra. Glórias a Deus. Agora, observe atentamente e receba isto. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Paulo disse: recebestes o Espírito Santo depois que crestes? Todo o nosso problema está bem aqui. No que será? No que será que está o nosso problema? Bem aqui, diz o profeta. Olha só, dá uma cutucadinha por irmão Dózio, está preparado aí? Uma cutucadinha pode dar. Está preparado para ouvir aí? Dá uma ajustada na cadeira aí, que agora vai vir chumbo grosso. Vai vir maná forte agora, que vai tirar a religiosidade de nós, irmão. A religiosidade. Olha só, todo o nosso problema está bem aqui. As pessoas se arrependem dos seus pecados, são batizadas em águas, mas elas não continuam até receber o Espírito Santo. Veja só. Aí, irmão, eu entendo por que uma vez eu li um profeta dizendo na mensagem que há pessoas batizadas em nome de Jesus indo ao inferno. Quem já leu isso? Tem alguém que já leu isso? Parece forte, né? Porque a gente debruçou muito no batismo.
Por muitos anos a gente ouviu batismo, 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 tudo no batismo, tudo se resume no batismo. Não, isso é uma doutrina batista, não da mensagem. Porque a mensagem te introduz no arrependimento, te introduz no batismo, mas te leva ao Espírito Santo. Porque por um batismo, diz o profeta, pelo batismo nas águas, nós entramos no companheirismo da igreja. Mas no corpo de Cristo não é através do batismo nas águas. No corpo de Cristo, Coríntios diz, 12 ou 13, que é através do batismo do Espírito Santo, que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Só que aí a gente para, irmão. Hoje o grande problema da era é o comodismo, é a vida confortável, é aquela vida, não quero melhorar, não quero me mover, não quero buscar, não quero me esforçar, ninguém mexe comigo. Se tiver qualquer coisa na vida dela, que tiver que se movimentar um pouco, ela não quer mais. É receita pronta. Com quem que eu estava falando esses dias? Que os vídeos da internet, irmão, eles não podem passar de 1 minuto mais. Quem sabe disso aí? Quem lida com tecnologia sabe. Não pode mais passar de 1 minuto, 1 minuto e meio. Porque a mente das pessoas não aguenta mais. Tem que ser algo rápido, acelerado, que a pessoa olhe e já tire a sua conclusão e saia dali. Porque se aquela propaganda ou aquele vídeo for um pouco mais longo, a pessoa não tem mais perseverança para ir até o final e ouvir tudo que está ali. É assim ou não é, irmãos? Quem sabe disso aí? E hoje é assim. O irmão Brana diz, as pessoas vêm no culto, o culto está longo, o culto está cansativo, a mensagem está assim, o pregador está assim. As pessoas não aguentam mais, elas estão saturadas. Elas estão enfastiadas, a ponto que o Brana, quando toma a mensagem de Israel no deserto, ele diz, aquele povo rejeitou pão de anjo. O que era pão de anjo? Era a comida que os anjos comiam, que descia para Israel toda madrugada. E eles chegaram ao ponto de olhar para Moisés e dizer assim, não aguentamos mais comer isso aí. Irmãos amados, e o profeta diz assim, o quê? Que hoje as pessoas estão fazendo isto com a palavra. De novo esse tema, de novo esse assunto, de novo o batismo, de novo Espírito Santo. Mas eu já ouvi isso quantas vezes na minha caminhada, e quando o pregador está vindo eu já estou indo. Cuidado, para o espírito de insatisfação não te atingir. Porque quando aquele espírito de insatisfação atingiu Israel, a serpente começou a picar, a morte começou a chegar, e serpente aponta para pecado, para demônio, para diabo, e aí você começa a perder o gosto das coisas de Deus, e demônio começa a rodear você, espíritos começam a rodear você, e fazer você desviar o teu propósito, que é ser cheio do Espírito Santo. Mas este evangelho, irmão, ele não envelhece, ele permanece o mesmo aqui nesta noite. Aquele de 40 anos atrás, que o vovô e que a vovó creram, é o mesmo aqui ainda. Oh, como eu amo isto, irmão. Eu amo estes princípios da palavra. Eu amo este evangelho. A modernidade vem, a pressão vem, o mundo vem. Mas tem uma noivinha que ela está caminhando ao som do somente crer. Ela está caminhando ao som da palavra. Quando o irmão Brana teve aquela visão das noivas passando diante dele, ele disse que veio de cada nação, veio uma noiva, e aquela noiva marchava ao som da música da sua nação. E lá veio a noiva americana, diz o profeta, e ela vinha marchando ao som de rock and roll. E o irmão Brana disse, Senhor, tem misericórdia, anos pregando, anos falando, anos trazendo a mensagem, e isto foi tudo que eu consegui no meu ministério, Senhor.
E a voz disse: não, ela marchará outra vez. E de repente a música mudou, irmão. A música mudou. E quando o irmão Branham, olhando aquela noiva americana saindo no horizonte, começou: somente crer, somente crer, tudo é bom. E o irmão Branham voltou, e lá vinha a noiva agora vestida. Ela não vinha vestida com sistema humano, ela não vinha vestida com roupa de denominação, ela vinha vestida com a palavra. E o irmão Branham disse que lá vinha aquela noiva com seus cabelos compridos, suas vestes longas, branca, marchando ao som de somente crer. Você estava ali naquele número, irmão? Eu estava ali naquela visão. Você estava ali naquela visão. Eu creio que o irmão Branham me viu naquela visão. Somente crer. Quem estava naquela visão aí, dá um glória a Deus, eu quero ver. Quem estava naquela visão? Massa! Quando a noiva passa e começa a sair no horizonte, as últimas. Quem é as últimas? Somos nós. As últimas da fila começaram a perder a sua posição. Lembra da visão? Quem lembra da visão? E o irmão Branham começou a olhar e dizer: não saiam da fila, não saiam da posição, não saiam do que Deus vos chamou, não saiam do que somos ensinados, não saiam do princípio desta mensagem, não saiam do princípio da palavra. Irmão, igreja do Senhor, não importa o que venha, não vamos arredar desta palavra bendita. Oh Deus amado, irmãos, o nosso objetivo é o Espírito Santo. Você vê hoje no povo religioso, posso pregar aqui, irmão? Vocês me dão liberdade? Eu tento ser engomado, mas eu não me dou com isso aqui, eu me enrolo muito. Eu tento vir bem arrumadinho para dar bom testemunho, mas não, eu vou me afogando umas horas aqui, eu me atrapalho mais do que me ajudo com esse externo aqui. Mas eu vou tirar isso aqui, viu? Dá uma licencinha. Eu tento, né, mas não dá. Nós somos livres, né? Irmãos, olha só. Sabe o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje pessoas, escute isso, eu não vou ser longo, que eles perderam o alvo. Qual alvo? O alvo pelo que Deus te chamou. O alvo pelo que Deus me chamou. Qual foi o alvo que Deus, qual foi a chegada que Deus te deu? Receber o batismo do Espírito Santo. Isto, irmão, é o maior motivo e objetivo na nossa vida. Você tem que acordar pensando nisto todos os dias, de que você precisa alcançar a promessa do Espírito Santo. Porque tudo, irmão, tudo que você precisa, tudo que eu preciso, está dentro do Espírito Santo. Deixa-me aqui, eu vou parar aquela leitura, para você entender o que eu estou te dizendo. Olha só. Olha o que o irmão Branham diz. Agora, há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. E eu te faço uma pergunta: qual vida você quer ter? A vida de um simples cristão ou uma vida cheia do Espírito Santo? Porque tem diferença. E a diferença está na tua conduta.
A diferença está nos frutos que você produz. A diferença está no que você expressa. Meu Deus. Olha só. Agora há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Logo vamos extrair isto da Escritura e situá-la exatamente na palavra. Em primeiro lugar, há um cristão que ele professou ser um cristão. Mas se este cristão ainda não tem sido cheio do Espírito Santo, ele apenas está em processo de ser um cristão. Então veja só, irmão. Um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que ainda não recebeu o Espírito Santo, ela está em processo de ser um cristão. Não é um cristão ainda. E aí, o irmão Branham diz assim, ó. Você está em processo de ser um cristão. Vê você? Ele professou crer, está em ação para isto, porém Deus ainda não lhe tem dado do Espírito Santo, e ainda não tem chegado à meta com Deus, na qual Deus o reconheceu. Então o batismo do Espírito Santo na minha vida e na tua é o reconhecimento de Deus que você atingiu um nível que Deus requer. Vocês estão captando isso, irmãos? Aí o irmão Branham no parágrafo antes diz assim, ó. Ele faz uma pergunta. Não vou ler. Ele diz assim, quantos aqui que não têm o Espírito Santo, levanta a mão. Não estou falando para vocês, estou citando que é o parágrafo. E as mãos se levantaram por toda a audiência. E ele disse, muito bem, isto é algo que você tem que se preocupar. E agora, não levante sua mão, mas dentro do seu coração, você tem o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã? Você já alcançou essa promessa? Você já atingiu? Você já lutou, já se esforçou, já batalhou, já foi, até colocar tuas mãos na promessa que Deus te chamou para alcançar? Ou você parou no meio do caminho? Ou você parou quando aquela fraqueza chegou, quando aquela queda chegou, quando aquele erro chegou, quando aquele problema chegou, você perdeu o ânimo, perdeu a força, perdeu a coragem, não conseguiu mais se levantar. Mas nesta noite, o Espírito Santo é o que coloca a igreja em marcha. É Ele que coloca a igreja a buscar isto. E o Espírito Santo vai colocar você de volta nesse processo. Olha só isto, irmão. O Espírito Santo, olha só, para aí. Deus vai observando a pessoa. Deus vai observando, observando, observando. A pessoa vai vivendo, vai caminhando, vai agindo, vai produzindo os seus frutos. E de repente Deus olha e diz, agora sim, agora eu posso dar o meu Espírito para ele. É grande ou não é? É precioso ou não é? Deus reconheceu a tua fé. Deus reconheceu o teu testemunho. Deus reconheceu tua posição. Deus reconheceu o sentimento do teu coração a ponto de dar da sua natureza para você. É demais. Isso é demais, irmãos. Isso é demais. Olha só. Deus fez um pacto com Abraão. Depois que ele foi chamado, e este chamamento é um tipo do chamamento do crente hoje.
E ele chamou Abraão, e Abraão saiu de seus pais e foi a uma terra estranha morar entre um povo estranho. E este foi um tipo de quando Deus chama um homem para que deixe o pecado e se arrependa deles. E ele se desliga das pessoas com qual se encontra para viver em um novo grupo, entre um novo tipo de gente. Então Deus encontrou Abraão fiel à promessa que Deus lhe havia dado. Então Deus confirmou a sua fé, dando-lhe este sinal que foi a circuncisão. Este é um tipo do Espírito Santo. A circuncisão é um tipo do Espírito Santo, e Deus deu a Abraão o sinal da circuncisão, depois que ele havia aceitado a Deus, sobre a base da promessa, e saiu para um país estranho. Vê você? Foi um sinal. E todos os seus filhos e sua semente depois deles, deveria ter este sinal em sua carne. Você vai ver que quando Deus chama Abraão para ele sair e faz a promessa, Abraão sai sobre esta base da promessa do filho. E quando Deus olha para Abraão e vê a fé de Abraão na palavra, a fé de Abraão, Deus vai dar um sinal, que era o quê? Circuncidar a carne do prepúcio, tirar o excesso da carne, da genitária humana do homem. E aquele sinal era um sinal na carne, que deveria passar de geração para geração. O pai era circuncidado, o filho ao 8º dia era circuncidado, e assim todos deveriam ser circuncidados. Por quê? Olha só isto, por quê? Toda a semente depois dele deveria ter este sinal em sua carne, pois isto era a distinção, a diferença. Este sinal de circuncisão era para separá-los de todos os outros povos. E isto é o que Deus usa hoje. Meu Deus. O sinal da circuncisão do coração. O Espírito Santo faz com que a igreja de Deus seja uma igreja separada de todos os demais credos e confissões e denominações. E eles estão em todos os tipos de denominações. Sem dúvida, eles são um povo separado. Então, aquele sinal da circuncisão, agora é a circuncisão do coração. Onde é que está a circuncisão hoje? Nos filhos de Deus? No coração. E esta circuncisão, este Espírito Santo em mim e você, é a nossa diferença, irmão. É a tua diferença. É o que te faz diferente. É o que me faz diferente. É ter este Espírito Santo morando dentro do teu coração. Isso é o que faz você diferente lá no teu bairro, na tua rua, nos teus vizinhos, no teu trabalho, onde você vai, é o que te faz diferente. Olha só, mais 2 ou 3 parágrafos e nós já vamos encerrar. Olha este outro aqui, ó. Diz o profeta: você é tão diferente quando o Espírito Santo vem sobre você, até o ponto que a mente deste mundo não gosta de você, e eles ficam contra você, e eles não querem nada com você de modo algum. Você é nascido de outro mundo, você é um estrangeiro, aleluia, oh irmão, glória a Deus por isso, né? Hoje eu estava dizendo para um irmão no telefone, numa chamada, eu descobri que o diabo não gosta de mim, ele não vai com a minha cara, né? E o diabo não gosta de você também, mas é bom que ele não goste, porque ele está indo para um lado, e nós estamos indo para o outro. É bom que ele não vá com a nossa cara mesmo, porque nós estamos todos os dias esmagando a cabeça dele, pisando nele, chutando ele.
Aonde que o profeta disse que ele tem que estar, ó? É debaixo da sola do teu pé. Dá uma batidinha no chão assim com o pé, ó. E diz: Satanás, tu tem que ficar aí embaixo, ó. Fica de pé aí um pouquinho, fica de pé aí, vamos tirar o sono, vocês estão quase dormindo. Vamos ficar de pé um pouquinho, antes de nós encerrar. Bate assim o pé no chão, ó. Dá uma giradinha assim no pé e diz: fica aí, Satanás. Fica aí, ó, fica aí embaixo. O máximo que tu consegue passar é essa altura. Irmão, muitas vezes o diabo pode dar um soco em nós, machucar nós, mas quando chegar a tua hora, você não pode ter misericórdia dele, não. Quando você vem à igreja, você tem que entrar aqui para surrar, para bater nele, para derrubar ele e dizer: você tentou, mas eu cheguei aqui hoje. Aí bate assim, ó: eita capeta velho sujo. Quanto ele tentou te desanimar essa semana, mas não deu. Você chegou aqui, né? Você chegou aqui? Senta um pouquinho mais, só para me concluir aqui estes parágrafos. É assim, irmãos. A nossa diferença é o Espírito Santo. Olha só, meu Deus, eu vou encerrar. Não vou ir longe. Quero encerrar com esse parágrafo. Antes de eu ler ele, parágrafo 47 da mensagem, o que é o Espírito Santo. Irmãos, uma vida sem propósito, deixa eu só fincar bem o prego nessa direção. Você já viu um pai de família sem propósito? Ele não tem pelo que lutar. Ele não tem pelo que levantar cedo. Ele não tem pelo que sair, batalhar, conseguir o trabalho, trazer o pão, o sustento, o alimento. Ele não tem propósito. Uma irmã, uma dona de casa, quando perde o propósito dentro de casa, o sentimento, todos os trabalhos se tornam difíceis. O varrer, o limpar, o cozinhar, tudo se torna pesado. Se você perdeu o propósito lá dentro da empresa, do trabalho que você trabalha, você não vai ter prazer de ir lá bater o seu ponto, trabalhar, estar lá e enfrentar os desafios do dia. Porque a vida vai se tornando sem propósito e a pessoa não tem mais expectativa, ambição nenhuma pelo que ela está se esforçando. Lembra da esposa do profeta? Ela não gostava de passar roupa. Qual das irmãs não gosta de passar roupa aí? Tem alguma que não gosta de passar roupa? Não gosta, irmã Márcia? E a esposa do profeta não gostava também. E ela estava lá, passando roupa, e pensando: que calorão, né? Queimando os dedos. Daí a pouco ela disse: poxa vida, mas é a roupa do profeta de Deus. E ela começou a passar diferente. E ela começou a passar e dizer: Senhor, guarda o meu esposo. Eu não sei onde é que ele está agora. Ele viajou para a campanha, ele está fazendo culto, mas guarda ele. E começou a passar, mas não passou só que estava lavada. Foi no guarda-roupa, pegou todas as roupas dele, colocou em cima da mesa e começou a passar uma por uma. Senhor, ajuda meu esposo, dá unção, dá graça, dá discernimento, Senhor. E quando acabou todas as roupas do irmão Brana, ela foi e pegou a roupa dos filhos dela e disse: agora eu vou passar dos filhos do profeta. E disse: Senhor, é a roupa de Bíblia, é a roupa da fulana. Senhor, ajuda, abençoa, guarda na escola, protege onde está. E ela foi e fez aquilo tudo, irmão. Mas agora a unção era diferente. Isto, irmão, é em todas as áreas da nossa vida. Se você vier na igreja sem propósito, você vai sentar aí, ó, e não vai ver a hora do culto terminar. Você vai estar aí e vai dizer: para logo, pelo amor de Deus. Tira o microfone daquele abençoadinho lá. Desliga. Porque você está sem propósito. Você veio aqui, mas você nem sabe o que está fazendo aqui.
Você não veio por uma cura, você não veio por um problema, você não veio por uma aflição, você não veio por uma dificuldade, você não veio interceder, você não veio buscar, você não veio trazer, você não veio ofertar, você não vai nada. Estou aqui. E o culto se torna sem propósito. E a bênção não acontece na tua vida, a bênção não acontece. A vitória não acontece, a mudança não acontece, a transformação não acontece, porque tudo, irmão, parte de uma atitude sua, para fazer as coisas diferente, para mudar, para ser diferente, parte de uma atitude sua. Irmão, meu Deus, eu às vezes sinto vontade de expressar o que está dentro do meu coração, mas a gente tem que ir filtrando, sabe? Mas eu às vezes fico pensando assim, como que as pessoas não cansam de viver aquela velha vida de problema? Anos e anos do mesmo jeito, anos e anos do mesmo jeito, anos e anos do mesmo jeito, sai ano e entra ano, sai semana e entra ano, e a pessoa cria um rótulo ao redor dela, que todo mundo já sabe que ela tem aquela fraqueza daquele jeito. Mas para com isto, põe um ponto final, finca uma estaca e diz: eu quero ser diferente. Família sofre, filho sofre, mulher sofre, marido sofre, por causa da falta de vontade, de propósito da pessoa. E a família está lá padecendo, filho padecendo, esposa padecendo, marido padecendo, tudo padecendo. E o que falta? Atitude, ação da pessoa. Olhar e dizer: Senhor, eu quero a minha casa diferente, viu? Tem alguém que quer ter um lar diferente aí? É fácil ter um lar diferente, irmão. É só fazer assim, ó. O lar fica diferente. Ah, tá tudo bem. É ou não é fácil ter um lar diferente? É fácil. É fácil ter um lar diferente. É fácil ter uma vida espiritual diferente. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes aquela voz já disse lá na tua casa assim para você: vai orar, e você não foi. Mas você quer uma vida diferente. Você quer a vitória. Quantas vezes aquela voz já disse para ti lá: vai no culto, vai orar, vai buscar, e você não atendeu? Falou ou não falou? Comigo já falou várias vezes. E eu não atendi também muitas vezes. Quando você perde aquele sono na madrugada, e você abre os olhos da madrugada, e aquela voz, a primeira coisa que diz: levanta e vai orar. E você diz: ah, não, está frio, estou com sono, e só vira para o lado, e no outro dia, não arma o temporal? Mas Deus estava te dando o livramento, Deus estava te avisando que havia um problema, que era para você levantar e orar. Então, irmãos, a maior dificuldade que eu encontro na minha vida é eu mesmo. O meu maior inimigo que eu vejo é eu. Você é o teu maior inimigo. Mas tenha uma atitude. Agora eu vou fazer a pergunta certa aqui nesta noite. Quantos querem mais do Espírito Santo? Levanta a mão. Mas uns levantaram e já baixaram. Quantos querem mais do Espírito Santo aqui nesta noite? Será que o Espírito Santo não vale nem o teu levantar de mão? Que isso, irmão? Diga: eu quero mais, irmão. Eu quero mais, Senhor. Sabe, é preciso atitude, irmão. É preciso sair daquela mentalidade, daquela mente fechada, para expandir a sua mente e dizer: eu quero mais, Senhor. Olha só isso. Pode os músicos já vir aqui, que nós vamos encerrar cantando o hino. Olha o que o irmão Brana vai dizer neste último parágrafo. O irmão Brana diz assim: vou ter que bater um pouquinho duro nisto agora.
declarando: agora, vocês irmãos legalistas, fiquem tranquilos por um pouco de tempo. Notou quanto tempo dura este selo? Quanto tempo dura este batismo na nossa vida? Não dura até o próximo reavivamento, até a próxima vez que algo der errado. É até o dia da vossa redenção. É até quando você está selado, até o dia da sua redenção. Quando você é redimido para estar com Deus. Isto é até quando o Espírito Santo te sela. Não é de reavivamento em reavivamento, mas de eternidade em eternidade. Você é selado pelo Espírito Santo. E isto é o que é o Espírito Santo. É um selo de Deus. Ele te encontrou, você encontrou graça aos seus olhos, e Ele te ama. E olha o que o irmão Brana diz: e Ele crê em você. Ele crê em você. E Ele coloca o seu selo sobre você, que é um selo que designa ou significa uma obra consumada. Amém? Deus tem te salvado, te santificado, te limpado, te encontrado favor em você e te selado. Ele tem consumado tudo. Você agora é um produto seu até o dia da redenção. Uma coisa selada é uma coisa consumada. Que é o Espírito Santo? É um sinal. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu vou fazer algo aqui que está no meu coração. Cadê as crianças? Vamos cantar um hino com as crianças para nós encerrar esse culto? Venham aqui todas as crianças aqui na frente. Irmãos, leve esta mensagem no teu coração. A vitamina que eu quero deixar para você. Se você está sentindo sua vida estagnada, preste bem atenção nisso. Se você está sentindo sua vida estagnada, parada, se você não está sentindo prazer, se você não está sentindo alegria, se você não está sentindo gozo, sabe o que é? Você parou de buscar o Espírito Santo. Se você não sente mais prazer nas coisas espirituais, se o se elevar no Espírito já não é mais atraente, se quando dá horário de culto você já diz: poxa vida, vou ter que ir, marido vai, mulher vai, filho vai, vou ter que ir, mas o desejo era ficar em casa, é porque você parou de buscar o Espírito Santo. Você perdeu o propósito. Propósito nosso, irmão, diz o profeta, não é levantar uma denominação, não é levantar uma igreja. O propósito nosso não é sermos a melhor ou a maior igreja da cidade. O propósito nosso é ter Deus aonde? Morando aqui dentro. Isso faz um pai de família diferente. Isso faz um filho diferente. Isso faz uma esposa diferente. O Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, na caminhada nossa, na minha caminhada, eu senti desânimo. Quem já sentiu desânimo aí? Sem falsidade, vamos lá. Desânimo assim, ó, vontade de parar e tudo. E todas as vezes que eu senti esse Espírito me tentar, é porque eu tinha parado de buscar o Espírito Santo de Deus.
Quando eu me despertava, quando eu me acordava, Senhor, por que essa tristeza? Por que essa fraqueza? Por que esse desânimo? Por que essa coisa difícil? Eu vasculhava, revisava a minha vida e encontrava que eu tinha parado de buscar. Às vezes, irmãos, os problemas vão vindo, as coisas vão vindo, a riqueza vai vindo, a fama vai vindo, e a pessoa vai perdendo o alvo, o propósito, que é receber Deus. Se você está junto com a tua família aí, aqui estão as crianças. Eu olho para o Eliabe, eu olho para o Miqueias, eu oro pelas nossas crianças, penso, meu Deus, eu ser o atrapalho do meu filho não chegar lá naquele dia. Você não se preocupa, irmão e irmã? Eu como pai, você como mãe, como pai, olha só o que Deus confiou a nós. Vidas. O Mombrana diz que nós deveríamos levar eles a uma experiência com Deus antes de ir para a escola. O profeta fala isso, não é eu. E às vezes a gente tem entregado para a televisão, entregado para o celular. É assim ou não é? Entregado para as coisas do mundo. E eu esta madrugada estava orando, e me veio um desespero como pai, por mim, pelos meus filhos, pelo meu lar. E esta mensagem desta noite acertou meu coração. Irmão, se nós não alcançarmos isto, nós vamos morrer na praia. Vocês entendem isso, irmão? Se nós não alcançarmos o Espírito Santo, mas eu não estou falando aqui, irmão, de sentimentozinho, de emoção. Não, eu estou falando de vidas transformadas mesmo. Vidas mudadas, vidas cheias, vidas... Irmão, um dia minha casa estava cheia de pessoas me visitando, quando teve o encontro de pastores aqui, no sábado de tarde. Tinha umas 23 pessoas lá em casa, visitando, tomando café, se arrumando. Mas chegou uma, não vou dizer o nome por respeito, e quando aquela pessoa entrou e sentou no sofá, mudou a atmosfera dentro do meu lar, da presença de Deus que acompanhava ele. Eu tenho desejado isso. Eu tenho desejado, irmão, que a atmosfera na minha vida, ao meu redor, aonde eu vá, eu leve alegria, eu leve paz, eu leve bênção, eu leve Deus. O que você leva ao teu redor, irmão? Não leve a atmosfera de fracasso, de reclamação, de queixa, de murmuração. Troca o disco esta noite. Troca o disco. Quem aqui já usou aqueles discos preto de vinil? Que tinha, né? O vô e a avó. De repente a agulha dava uma loqueada lá e começava a gritar e saía umas vozes esquisitas. E aí a avó dizia, troca o disco, guri. Era para trocar o disco. Se você olha e na tua vida você só vê, sabe, peso, troca o disco e diga, Senhor, esta noite eu estou saindo daqui com um propósito. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero posição, eu não quero cargo, eu não quero fama, eu não quero mais dinheiro, mais riqueza, eu quero o Espírito Santo. Tem alguém aqui que gostaria disso? Você seria capaz de levantar as suas mãos e fechar os teus olhos? Faria você a sua oração nesta noite e diria assim, Senhor,
eu vejo que eu tenho parado de te buscar. Eu vejo que eu tenho parado, tenho sentido aquela frieza, aquele distanciamento. Tenho sentido aquele vazio, tenho sentido, Pai, que eu estou longe de Ti, isso está me fazendo falta. Mas você diria sinceramente a Deus: Senhor, coloca um sentimento genuíno dentro de mim. Você teria coragem, irmão amado, de fazer esta oração e dizer: Senhor, coloca este sentimento genuíno dentro de mim. Que a oração no meu lar seja um prazer. Que a leitura da palavra no meu lar seja um prazer. Que o vir à igreja seja um prazer. Que o cantar, o adorar o teu nome seja um prazer. Faça esta oração você e Deus. Apenas alguns segundos, quero que você faça esta oração com suas mãos levantadas. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é o oceano, minha carne é um furacão. Minha vida é um barquinho buscando direção. E acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Quer dizer, acalma o meu. Diga. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Se for em tua presença, Pai, a coisa mais linda que tem é o teu Espírito Santo. É aqueles momentos, ó Deus, que nós nos elevamos em tua presença. Quando nossa alma chora, transborda, se alivia. Quando nossa alma, Deus, deixa todas as lutas, amarguras, dificuldades e problemas diante do Senhor. Nossas ansiedades e depressões, Pai, cansaços, fraquezas, lutas que não conseguimos vencer, desafios que nos testam de todos os lados. Oh Deus, é a tua presença, é tudo que nós temos, Pai. Coloca no coração dos meus irmãos e no meu, Senhor, um profundo desejo por buscar a tua face, buscar a tua presença,
Deus, que isso nunca se apague, que isso nunca se afaste. Senhor, se tem alguém que perdeu este propósito, perdeu este alvo, nesta noite o meu coração, Senhor, está intercedendo por ele, que o Teu Espírito Santo possa incendiar a sua vida, sua alma, e colocar este desejo, para que ele saia da onde está parado, ele saia da onde ele estacionou, e se mova em direção à promessa, Pai, em direção a este meta, a este propósito. Deus, reconheça a nossa fé, Pai. Aqui estão nossas crianças, ó Deus, os jovens desta igreja, Pai, nossos irmãos. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito, Pai, para entrar do outro lado, para entrar na vida eterna, para entrar no arrebatamento. Nós precisamos, Pai, deste reconhecimento, Pai. Nos ajuda a caminhar de uma maneira correta, justa, pia. Que o Senhor aceite o nosso testemunho, aceite nossa vida. Deus, me ajuda a achar graça aos Teus olhos, Pai. Me ajuda os meus irmãos a achar graça aos Teus olhos. E que eles possam, Senhor, receber este selo nas suas vidas, no nome de Jesus. Acalma o meu coração. Nessa suavidade, abrace o seu irmão, é um abraço. As crianças podem ficar aqui. Abrace o irmão que está do seu lado, o irmão, a irmã. Se for em Tua presença, acalma o meu coração. Oh Deus, você gostaria de aplaudir ao Senhor, irmão? Aleluias. Vamos buscar esse Deus maravilhoso, irmão. Vamos buscar? Tem companheiro aí, companheira, para buscar esse Deus? Então, quando você vier amanhã, antes de você começar ali, se ajeitar, diga: Senhor, estou começando o meu culto agora, e hoje eu vou com um propósito na Tua casa. Eu quero mais. Amém? Vamos ver se essa criançada aí é avivada? Eu gosto de cantar com criança, né? Vamos ver se eles sabem dançar, correr, girar. Não há igual a Jesus, né? Tem alguma coisa igual a Jesus, irmão? Não tem? Vamos lá? Não há igual a Jesus. Quem sabe este hino das crianças? Levanta a mão, vamos ver. Quem sabe fazer os gestos? Então nós vamos ter que fazer bem forte. Não há igual a Jesus. Bem forte, vamos lá. Não há igual a Jesus. Não há igual a Jesus. Não há, não há. Vamos lá, vamos procurar assim, ó. Procurei por todo lado. Andei por todo lado. Girei por todo lado. Não há nenhum. Vamos
Vamos lá, bem forte. Não há igual a Jesus. Não há igual a Jesus. Não há igual a Jesus. Não há, não. Procurei, vamos procurar ele. Procurei por todo lado. Andei por todo lado. Girei por todo lado. Não há. Amém. Deixa eu pedir para as crianças uma coisa aqui. Vocês gostariam que os pais fizessem junto também, sim ou não? Olha aí, ó. Agora vocês vão ter que fazer tudo igual agora. E não vai ter dizer que não, né? O pai não pode dizer não para os filhos, né? Então diz assim: faz com nós, papai. Vai. Faz com nós, mamãe. Então vamos lá. Mas tá fraco essa bateria aí. Vamos esquentar um pouco o sangue agora. Não há igual a Jesus. Vamos lá, os irmãos, assim, ó, com a mão, ó. Não há igual a Jesus. Não há igual a Jesus. Não há. Vamos lá, procurei por todo lado. Andei por todo lado. Girei por todo lado. Não há nenhum. Procurei por todo lado. Andei por todo lado. Girei por todo lado. Não há nenhum. Amém. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou dar um 6 para os pais. Eu vou dar 6, não vou dar 10. Que tu achou? Os papais fizeram bem ou mais ou menos? Mais bom. Mais bom? Bem ou mais ou menos? Bem. Bem? O que tu achou? Fizeram bem ou mais ou menos? Mais ou menos. Fizeram mais ou menos, tá bom, né? Irmãos, Deus abençoe, que Deus possa dar para nós uma noite abençoada. Vamos só ler estes pedidos de oração aqui antes. Irmão Assis pede oração em favor do irmão Jeremias, que esteve de aniversário quinta-feira. É isso, irmão Jeremias? Glória a Deus pela vida do irmão Jeremias, né? Irmã Claudete Rapevieski pede oração por Ravi, de 2 meses, que está na UTI em Passo Fundo. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui está o irmão Jeremias, Pai, esta criança que o Senhor tem dado mais um ano de vida para ele, que o Senhor possa enchê-lo do Espírito Santo, Senhor, sem medida, Pai, que ele seja uma criança cheia do Teu Espírito Santo. Sela sua vida, Pai, livra-o deste mundo mau. Oramos também por esta criança ali na UTI. Meu Deus, como pai, como mãe, Senhor, tira aquela criança daquele leito de hospital, Pai. Restaura a sua saúde, dê a ele a vitória que ele precisa e assim abençoa, meu Deus, a cada um de nós. Obrigado por este culto e assim leve nós para casa e incendeia nosso coração, Pai, com esta chama de buscarmos mais, porque não há nada igual a Ti, não há nada melhor que o Senhor, Pai. Nós procuramos por todo este mundo saciar a nossa sede em alguma coisa, mas nada preencheu. Mas quando nós chegamos diante de Ti, Pai, a nossa alma foi saciada com a Tua presença. Obrigado, meu Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, estão despedidos, e assim eu vou cantar mais um hino com as crianças enquanto os papais vão sair. Vamos cantar aquele Sim Eu Subirei. Bem forte, mas tem que ser forte mesmo.
Acho que é Mi. Sim, eu subirei, oh glória. Sim, eu subirei. Quando tudo aqui terminar, sim, eu subirei. Sim, eu subirei, oh glória. Sim, eu subirei. Quando tudo aqui terminar, sim, eu subirei. Todos prontos em uma destas manhãs, quando com os santos estaremos reunidos, falaremos de como temos vencido e melhor nos entenderemos todos juntos. Bem forte! Sim, eu subirei. Quando tudo aqui terminar, sim, eu subirei. Sim, sim, eu subirei, oh glória. Sim, eu subirei. Quando tudo aqui terminar, sim, eu subirei. Agora sim, ó. Será que sai que maravilha ter uma família? Que maravilha é ter uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ter uma família em Cristo Jesus. Vamos lá, uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual, uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. Que maravilha é ter uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ter uma família em Cristo Jesus. Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual, uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. Amém? Dá para começar de novo o culto, né? Quem é salvo e tem certeza.